Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Meio e vamos falar do Paulistão de 2020, né? Estamos perto de acabar, hein? Estamos na era dos anos 2020, ou seja, depois disso será 2021, 22, 23 e o estadual de 24, claro, né? Enfim, falta pouco para acabar, enfim. E vamos falar do Paulistão 2020, né? E o campeão de 2020 foi o Palmeiras, né? O regulamento desse campeonato é o mesmo dos anos anteriores, né? Aliás, esse regulamento é o mesmo até o presente momento, né? E não mudou nada até agora. O Palmeiras ganhou o campeonato depois de 12 anos, né? E num ano atípico, né? Como todo mundo sabe, ano de pandemia e tudo mais. Na fase de grupos, né? O Palmeiras avançou sem problemas, né? O time foi líder do seu grupo, sem sustos, né? E conseguiu se classificar. Mas vale lembrar que teve a pausa, né? Por causa da Covid, né? Faltando ali 2 rodadas para acabar a primeira fase, o campeonato parou por causa da Covid que estava forte, né? Tava afetando todo mundo, o mundo todo teve que ficar recolhido, né? E o futebol paulista ficou parado por 4 meses, né? Ou seja, de março até julho, né? Depois que os negócios lá de Covid, a segurança, aquela coisa toda, né? De proteção contra o vírus, né? Foi esticada, né? Os times, né, puderam enfim voltar, né? E aí tivemos mudanças, né? Vários times, por exemplo, jogando em cidades ali com menos taxa de Covid e tal, né? Até fazendo um mini campeonato ali jogando no mesmo estádio, enfim. E é claro, né, sem público, né? E com isso, né, o campeonato voltou assim meio esquisito, né? Porém, para quem estava com saudade do futebol, né, voltou, né? E nas últimas rodadas o Palmeiras classificou sem sustos, como eu falei. O Palmeiras nesse campeonato, aliás, antes de tudo, né? Começou a apostar mais na base, né? Após anos aí apostando sempre em medalhões em jogadores mais caros, né? 2020 o time começou a apostar mais na garotada, né? Garotada ali como Gabriel Menino, né? O Patrick de Paula, né? Enfim, e entre outros jogadores ali, alguns remanescentes dos anos anteriores, né? E com isso começou a formar o time, né? Que viria a ser o campeão de quase tudo, né? Nos últimos anos, né? E o técnico desse time do Palmeiras era o professor, né? O Luxemburgo, né? Justamente o último técnico que havia dado o Paulista para o Palmeiras, né? Em 2008, né? Só que muitos duvidavam do Luxemburgo, né? Porque ele estava já ultrapassado e tudo mais, né? Só que o professor, né? É o professor, né? Queira ou não. Uma mudança que eu esqueci de falar do regulamento é no mata-mata, né? Não iria mais ter ida e volta nas quartas e na semi, ou seja, as quartas e a semifinal agora seria um jogo único, né? Só na final que seria ida e volta e os moldes permanecem até o campeonato atual. Enfim, houve essa pausa da Covid, aí o campeonato voltou faltando 2 rodadas, o Palmeiras avançou sem problemas. Nas quartas o Palmeiras encarou o Santo André, né? E sem dificuldades o Palmeiras avançou. Embora o time teve um certo sufoco ali e tal, mas o Palmeiras conseguiu avançar, ganhou do Ramalhão por 2-0. E aí na semifinal o Palmeiras encarou a Ponte Preta, né? A Ponte Preta que foi uma surpresa ali. E novamente o jogo foi no Allianz, né? E o Palmeiras eliminou a Ponte vencendo por 1-0. E na final o Palmeiras encarou o Corinthians, né? Ou seja, o Palmeiras tinha a chance de se vingar de 2018, né? Que os Palmeiras estavam engasgados e tal. O Corinthians que cresceu só na reta final do campeonato, né? Se classificou ali na Bacia das Almas e foi avançando e, como viu, tá lá na final. O primeiro jogo seria em Itaquera e o jogo de volta, né, no campo do Palmeiras. No primeiro jogo, um empate xoxo, né, sem gols, né, um jogo sem graça. E o jogo da volta no Allianz, né, o Palmeiras começou melhor, né. Após o primeiro tempo meio equilibrado, tá, o Palmeiras volta com tudo e faz 1-0 com o Luiz Adriano, né, no segundo tempo. E quando tudo parecia que o Palmeiras ia ser campeão no tempo normal, o Corinthians vai com tudo para cima, né? E faltando só 25 segundos, mais ou menos, para acabar o jogo, o Gustavo Gomes faz um pênalti infantil, né? No jogo, no último lance do jogo, ali aos 90 e tantos, né? Aos 48 do segundo tempo, 50, sei lá o quê. Um pênalti ali que, né? Que os palmeirenses xingaram muito o Gomes, provavelmente, né? Enfim. E o próprio Gomes ficou lamentando, até chorando após o pênalti e tal. E aí o Jô empatou o jogo pro Corinthians e assim a decisão foi pros pênaltis, né? E os palmeirenses começaram a ter filme, né, de 2018, tipo, será que eles vão ganhar de novo, né? E vale lembrar que o Corinthians, se ganhasse, poderia ser tetracampeão, algo até inédito na era profissional, né? Enfim.
E em cima do Palmeiras de novo seria, nossa, frustrante, né, pra galera palestrina, né, enfim. Só que aí nos pênaltis, né, o Palmeiras dessa vez levou a melhor, venceu o rival por 4-3 e assim conquistou o Paulista de 2020, né, e evitou aí o tetra do rival. É um título até especial, né, por ter evitado esse título e tal, e foi o início também, um título que iniciou a era atual vitoriosa do Palmeiras, né, a sequência de títulos aí que o Palmeiras ganhou nos últimos anos, enfim. E depois disso, todo mundo sabe, né, o Luxemburgo não conseguia fazer o time render, ele foi demitido, e aí o Abel Ferreira veio, e aí todo mundo sabe a história, né, enfim, o resto é história. O time base desse Palmeiras que ganhou o Paulista era o Everton no gol, a defesa era Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo e Vinha, né? Meio campo tinha Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Ramires, né? No ataque, né? William Bigode e Luiz Adriano, né? E o professor é o técnico. Agora vocês vão ficar com essa final, né? Que deu o título ao Palmeiras e a gente já volta para falar dos grandes e das surpresas. Roda aí. Mas o Palmeiras ainda recupera, continua no lance com o Matias Vinha, faz o cruzamento para Luiz Adriano pro gol! Luiz Adriano, gol, ganhando o jogo, cruzamento feito, o Jô dominou, ameaçou, virou o juiz da pênalti! O juiz vale o título definido, o título indo para os pênaltis. Parte o Jô, bateu de pé esquerdo. Gol! Jô! Gol do Corinthians! E vai para os pênaltis a decisão. Termina a final do campeonato no tempo normal. Jô marcou, o Corinthians foi, olha o Palmeiras estava com o título até 10 segundos para acabar. Partiu Michel, bateu, pé direito, Everton! Autorizado Bruno Henrique, partiu, pé direito na bola, pega Cássio! Agora nos pênaltis, a decisão do Campeonato Paulista, parte Danilo Avelar, pé esquerdo na bola pro gol! Segunda cobrança do Palmeiras. Parou, pensou, partiu, bateu pro gol! Encheu o pé o Rafael Veiga. O Luiz já apitou. Fez uma onda. Pé direito. Pega o Everton! Partiu Scarpa para tentar botar o Palmeiras à frente pela primeira vez na decisão. Partiu Scarpa, bateu pro gol! O Everton está dizendo que quer no canto esquerdo dele. Partiu Sid Clay, pé esquerdo na bola, no canto esquerdo dele, pro gol! No empate. É a quarta cobrança do Palmeiras, partiu Lucas Lima, bateu pro gol! É o quinto pênalti do Corinthians. Se o Jô perder, acaba. Se o Jô fizer, a briga continua. Partiu o Jô, bateu pro gol! O Cássio tá no meio do gol. O juiz apita. Patrick bate pro gol! Gol de garoto, gol! Bom, vocês viram essa final que foi decidida nos pênaltis, agora temos que falar dos outros grandes, né? E temos que falar das surpresas, né? Se o Palmeiras foi o campeão, os outros grandes quase que decepcionaram, né? Por exemplo, o Corinthians quase que caiu na fase de grupos, conseguiu arrancar ali nos últimos 2 jogos, né? Na volta, né? Na época, né? Sem torcida e tal. E aí o Corinthians eliminou o Oeste de Itápolis o Corinthians eliminou o Bragantino, né? Depois o Mirassol e fez a final com o Palmeiras, né? Ou seja, vamos começar, né? O Corinthians começou o ano complicado, né? Foi eliminado na pré-Libertadores. E aí, no Campeonato Paulista, o time fazia uma campanha horrível e tal. Se não estava ameaçado de rebaixamento, o time estava ameaçado de ser eliminado, ou seja... e aí houve aquela pausa por causa da Covid. E o Corinthians tinha 11 pontos, o Guarani tinha 16, né? Que era o mais próximo ali. Enquanto que o Bragantino já tinha classificado, disparado, né? Ou seja, o Corinthians tinha que ganhar os 2 jogos, não podia nem pensar em empatar, e o Guarani tinha que perder os 2 jogos, né? E não é que o Corinthians conseguiu, e o Guarani conseguiu também a proeza de não conseguir, né? Ou seja, o Guarani perdeu os 2 jogos que fez, né? Uma inclusive contra o São Paulo,
na última rodada, e o Corinthians ganhou os 2 últimos jogos e classificou em segundo, né? Ou seja, o time conseguiu reagir ali. E aí no mata-mata o Corinthians encarou o Bragantino, né? Como azarão, né? Porque o Bragantino tinha feito um campeonato brilhante na fase de grupos e tal. Né? Era primeiro, acho que era o segundo ano do Bragantino como Red Bull, né? E o mando era do Bragantino, né? E o jogo foi no Morumbi, né? E o Corinthians mostrou a força da camisa, né? Eliminou o Bragantino, vencendo 2-0. E na semifinal o Corinthians encarou o Mirassol, né? O surpreendente Mirassol. O jogo foi em Itaquera, né? O Corinthians sofreu, mas venceu o Mirassol por 1-0 e estava na final mais uma vez, pela 4ª vez seguida. E o Timão estava buscando o tetra, né? Que seria algo inédito, né? Bom, tivemos um tetra, né? O paulistano foi tetra, porém era uma época que não era a era amadora, né? Do futebol, né? E se o Corinthians ganhasse esse campeonato, seria o tetra da era profissional, né? Pela primeira vez e tal, enfim. O Corinthians encarou o Palmeiras, né? Os 2 jogos foram xoxos, né? Foram feios, né? Na verdade, né? Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 1-1, né? O Corinthians empatou ali no último lance do jogo, né? Aquele pênalti lá e o jogo converteu. Porém, nos pênaltis, né? Na disputa de pênaltis, dessa vez o rival levou a melhor, né? Ele impediu o tetra do Corinthians e o Timão teve que ficar com o vice-campeonato. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos foi a decepção do campeonato, né? O time até se classificou sem muitos sustos, né, na fase de grupos, porém uma campanha bem mediana, viu? Em 12 jogos, o Santos só fez 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, ou seja, uma campanha sem empolgar, né? E nas quartas o Santos encarou a Ponte Preta e acabou caindo, né? O time perdeu da Ponte por 3-1 e o Santos deu adeus, né? Aliás, começava uma série do Santos de tropeçar, de vacilar no Campeonato Paulista, enfim. Isso a gente vai contar com detalhes, né, nos próximos campeonatos. Por fim, chegamos no São Paulo, né? O São Paulo tinha um time até interessante e tal, o foco era Libertadores, né? Mas o Tricolor não deixou o Paulista de lado. O time classificou sem susto na fase de grupos, né? E nas quartas encarou o Mirassol, né? O Mirassol estava sem meio time, quase o time inteiro de jogadores, né? E o time teve que recorrer à base, contratar jogador às pressas e tal, e fazer um time ali novo. E o São Paulo, é claro, era franco favorito, né? Apesar de todos os problemas, da Covid, enfim. E todo mundo achava que o Tricolor ia avançar, né? Só que o São Paulo deu vexame, né? Perdeu pro catadão do Mirassol, podemos dizer assim, em pleno Morumbi por 3-2 e foi eliminado nas quartas. Quer dizer, foi um vexame, né? Uma vergonha realmente, né? Você perde de um time que, tipo, tinha sido reforçado ali 3 dias antes, né? Tipo, os jogadores se conheceram só ali 3 dias só. E o time conseguiu ser eliminado pelo catadão do Mirassol, né? Só que, sem desmerecer, claro, o time do Mirassol, claro. Enfim, falamos dos grandes, agora vamos ter que falar das zebras, né? Começando pelo próprio Mirassol, né? O Mirassol que fez bonito no campeonato, né? O Mirassol começou com um time, né? Antes da pandemia, né? O time se classificou, né? Só que depois da parada e tal, o time que teve que se refazer, né? Por causa dos contratos de jogador, aquela coisa toda que todo mundo sabe, né? Do time interior. E como eu falei, né? O Mirassol montou às pressas um novo time. E o time avançou, só que ninguém dava nada, né? Contra o São Paulo, né? E o Mirassol surpreendeu, eliminou o São Paulo, vencendo 3-2. E encarou o Corinthians na semifinal, né? Isso aí, só que na semifinal o Mirassol não conseguiu aprontar, né? E o Corinthians levou a melhor e o Mirassol caiu, né? Apesar disso, o Mirassol fez a sua melhor campanha no Campeonato Paulista, né? Ficou em terceiro na classificação geral, enfim. Foi uma campanha de destaque do Mirassol que, aliás, dessa década em diante, começou a crescer mais e mais, né? Tanto no Paulista como no futebol nacional, né? Tanto que o Mirassol atualmente joga a Série B, né? E eu tô gravando esse vídeo na reta final da Série B e pode ser que o Mirassol atualmente consiga o acesso para a Série A do Brasileirão. Olha que feito, hein? Enfim. E agora, por fim, a Ponte Preta, que foi a outra zebra, né? A Ponte Preta foi incrível, porque na pausa, por causa da pandemia, daquele problema todo, a Ponte Preta estava na zona de rebaixamento, quase rebaixada. Ou seja, a Ponte Preta tinha que ganhar os 2 jogos que tinha para não cair. E talvez até ter sorte de conseguir se classificar. E não é que a Ponte Preta conseguiu, né? O time venceu os 2 últimos jogos, né? Foi ali no sacrifício que conseguiu ganhar. E conseguiu, de quase rebaixada, a se classificar, né? Em segundo lugar, ou seja, regulamento desse campeonato, né? Vai entender a federação, enfim.
E a Ponte Preta, de quase rebaixada, eliminou o Santos nas quartas de final, né? Vencendo 3-1. E aí na semifinal, que era o Palmeiras, né? O time até do trabalho e tudo mais, mas prevaleceu o time que tem mais camisa, melhor time e tal, né? O Palmeiras eliminou a Ponte, né? No sufoco, é verdade, né? Mas eliminou. E a Ponte ficou num honroso quarto lugar, quer dizer. Então, um time que ali até um tempo atrás estava quase rebaixado, né? E a torcida tinha poucas expectativas, né? Um quarto lugar ficou de bom tamanho, né? Para Macaca Campineira, né? E enfim, galera, bom. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também que é importante. É isso aí. Tchau, até a próxima.